Olá, boa tarde. O envelhecimento ativo e a valorização dos laços entre gerações são realidades muito sublinhadas pelo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que se assinalou no último domingo. O tema que é uma interpelação à nossa sociedade e que tem motivado a investigação de Joana Figueiredo, que está hoje connosco e com quem vamos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Depois da Igreja Católica no último domingo, hoje o mundo lembra também os avós e o envelhecimento ativo no encontro de gerações. Já viveram uma parte importante da vida, mas apostam em continuar ativos no apoio aos netos ou na proximidade do diálogo que liga gerações. Esta tem sido uma marca na vida da escritora Alice Vieira. Quando eles estavam cá, havia uma coisa que eu gostava muito de lhes fazer, era contar histórias. Eles iam para a cama e havia outra coisa que isso não era assim muito engraçado, mas pronto, que é a minha casa e o quarto onde eles ficavam, da varanda dá para um hospital. Que antes de lhes contar a história, nós íamos ali para a varanda e dizia-lhes a eles, vão lá, o que é que está a acontecer ali? Que era para a imaginação deles, bem, matavam toda a gente. E aquela tal sangue, aquele matou-se, aqueles... Eu disse, isto até vão ter pesadelos, mas nunca tiveram. Porque eu também gostava muito de fazê-los contar coisas e imaginar o que é que eles estão a ver. E acho que o resultado também. Maria de Lourdes Norberto está hoje na casa do artista. A sua vida foi sempre nos palcos e na televisão, mas houve sempre tempo para conviver com os netos que estavam mais perto. Eu tenho pelos meus netos assim uma paixão, percebe, muito grande, de maneira que todos os dias é falar, e já chegaram, já não chegaram, e já vieram da escola e não vieram, e já vieram de andar não sei aonde. Quer dizer, estou sempre em comunicação com eles. E eu digo até às vezes à minha neta, olha, a avó chateia-te muito, não é? E ela, não avó, pode telefonar à vontade. E ser avô ou avó nem sempre passa pelo sangue. Maria Joaquina, que encontramos no Centro de Convívio Semear Afetos, em Santa Margarida de Abrã, foi professora primária e ensinou a ler várias gerações. Ensinou aqui muita gente a ler por estas terras. Estive aqui não estão alunos meus, mas aqui em Abrã, a maior parte deles foram todos meus alunos. E tive netos, que eram os filhos dos alunos que ainda andaram na minha escola. E eu dizia que eram netos. Eu tenho uma proximidade muito grande com os que estão cá, sobretudo com a minha Mariana, que é a mais velha daqui, e com o James, que é também o irmão, que tem 16, ela tem 18, e tenho mais uma neta com quem eu não dou muito, e que se chama Sara. E não só tenho 4 netos, como tenho 5 netos postiços. Que são aqueles que do sangue não me são nada, mas é como se fossem. E estão comigo, e vêm ter comigo, o que é preciso eles trazem. São extraordinários também. De maneira que isso é uma relação que tem que ser, e como eu disse, tem de ser natural, quer dizer, não pode ser imposta, não é? Estás cá hoje, estás cá amanhã. Não, estás quando podes. E com este é a mesma coisa. Eu às vezes digo, olha, queria estar contigo. Amanhã, hoje não posso, só se for amanhã. Tudo bem, amanhã. Isso também é importante, não é? Eles não se acharem obrigados a estar aqui comigo e a virem cá, isso é verdade. A importância dos mais velhos na transmissão de afetos e sabedoria de vida às gerações mais jovens. Uma realidade que motivou a proposta de oração do Papa para este mês. Não podemos falar da família sem falar da importância que têm os ancianos entre nós. Nunca fuimos tão numerosos na história da humanidade. Pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos
y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. As Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena têm uma nova superiora-geral que assume o crescimento da congregação na Ásia como um desafio. Pertencem a uma congregação religiosa com mais de 150 anos e querem continuar em expansão, agora tendo por centro do mundo o continente asiático. As Dominicanas de Santa Catarina de Sena, fundadas por Teresa de Saldanha em 1868, retomaram nos trabalhos do capítulo geral a determinação de fazer o bem sempre, que marca a sua história e se atualiza em cada época. Teresa de Saldanha resumiu a nossa missão em fazer o bem sempre. Então, podemos fazer o bem na Ásia, em Timor, não é? No Brasil, Paraguai, na Albânia, em Portugal, em Angola, em Moçambique, em qualquer parte do mundo. Esse é um desafio e nós é que temos que descobrir quais os caminhos a seguir nesses países onde nós estamos, de acordo com a necessidade do povo, que isso é mesmo importante, responder às necessidades atuais, tentando levar o nosso carisma, a nossa missão, junto das pessoas que mais precisam de nós. Na atualização de um carisma, procuram-se novos desafios, novas geografias, onde se torna mais necessária a sua implementação. O nosso carisma é sempre atual, não é? Nossa Madre Fundadora teve essa visão de mundo antecipado. Isso para nós é uma alegria muito grande. Nós podemos estar onde as pessoas precisam, onde é necessário estar, na educação, na saúde, na ação social. E nesse capítulo estamos tentando abraçar novos projetos, novos desafios. Temos a congregação a crescer na Ásia, isso é um grande desafio. A irmã Rosilene Linares foi eleita superiora-geral da congregação neste capítulo, a reunião magna da congregação. Sucede à irmã Rita Nicolau e reafirma a perspectiva de expansão que recebe do Governo-Geral, que agora termina funções. Hoje tem que se partir e hoje o centro do mundo está na Ásia e nós temos projetos de novas fundações na Ásia. Vamos ver que o Espírito nos suscita e nos impressiona e nos envia pessoas disponíveis. É que eu costumo dizer às irmãs, nós gostamos da expansão, mas a expansão só se faz com pessoas, não é na teoria, não é no papel. Após 14 anos como superiora-geral da congregação, a irmã Rita Nicolau diz que os 2 mandatos e mais 2 anos foram vividos como um privilégio. É um privilégio nós podermos servir a congregação, porque tive a oportunidade de viajar várias vezes para todos os países onde as irmãs estão. Não é pela viagem, é pelo conhecimento das irmãs e da realidade dos povos onde as irmãs trabalham. Acho que é um enriquecimento muito grande. Escutar cada irmã, ter uma relação pessoal com cada uma, foi um enriquecimento. A missão cabe agora a um novo Governo-Geral, eleito no capítulo, que afirmou a importância do cuidado da casa comum. Ecologia envolve não só a natureza, mas a pessoa, não é? O mundo, o cuidado conosco mesmo, não é? E o nosso tema está voltado para isso, ecologia integral e missão. Como é que nós podemos contribuir para que esse ecossistema funcione, não é? De forma saudável, comprometendo outras pessoas que trabalham conosco, a nossa missão, nesse cuidado com a casa comum, é muito importante. E estamos aqui tentando ouvir o que os diversos continentes, os desafios que os continentes onde nós estamos presentes nos propõem nesse cuidado dessa casa comum. São 260 as religiosas que pertencem à congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena. A nova superiora-geral é natural do Brasil e encara a missão como um desafio. Para mim é um desafio, não é, que as irmãs me puseram e eu vou tentar fazer o melhor que eu possa, contando sempre com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, sendo fiel ao carisma da nossa Madre Fundadora
E o lema do nosso capítulo é Alarga o espaço da tua tenda, ecologia integral e missão. E nós nesses dias estamos procurando discutir, não é, que caminhos a congregação deve tomar nesse sentido, e contamos com a colaboração de cada uma das irmãs espalhadas nos 4 continentes. Então não é uma missão que eu desempenho sozinha, isso é muito bom. Nos próximos 6 anos, o mandato do Governo-Geral será presidido pela irmã Rosilene Linares, a que se juntam como conselheiras as irmãs Rosa Catarina Figueiredo, de Portugal, também a irmã Justina Cambisi, de Angola, ainda a irmã Clarinda Gaspar, de Portugal, e também a irmã Maria do Bonfim Santos, proveniente do Brasil. São temas que pode acompanhar em agência.eclesia.pt, o portal informativo da Igreja Católica. Agora olhamos o desafio de uma sociedade que deve valorizar os seus idosos, reconhecer neles um património de saber e experiência. Foi nessa linha o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e vai nesse sentido o trabalho de investigação também desenvolvido pela Joana Figueiredo, que está aqui connosco. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais no programa Eclésia. Estamos ainda na saída deste Dia dos Avós e dos Idosos, mas de resto na nossa sociedade é sempre oportunidade e é sempre oportuno falar desta questão. Sei que tem desenvolvido trabalho nesta matéria, não só pela proximidade de trabalho em instituições onde está e onde já esteve, no caso o Centro Social Paroquial de São Romão de Carnaxide, onde esteve um período longo da sua atividade, e agora também na Casa do Artista, num outro projeto. Mas nesta linha, quais são os grandes desafios para um envelhecimento ativo numa sociedade onde parece que a velhice é algo que ninguém quer e onde todos querem ser jovens? Olá, Henrique, muito obrigada uma vez mais pelo convite para estar aqui presente e falar neste tema que nunca é demais. Ele entra-nos pela nossa vida adentro, não é? Mas de facto há sempre necessidade, e quando há necessidade é porque ainda há um caminho longo para percorrer e ainda há muita lacuna, ainda há muita matéria que necessita de ser explorada, e trazer aquilo que é o nosso conhecimento da prática e juntar-lhe, acrescentar-lhe também aqui depois o desenvolvimento da investigação é certamente também um contributo que nós profissionais podemos dar à sociedade e podemos dar às pessoas mais velhas e ao papel que elas ocupam na nossa sociedade. Como disse, esta reflexão também resulta do meu percurso profissional enquanto assistente social durante 15 anos no Centro Paroquial de Carnaxide e agora na Casa do Artista, e permita-me começar por identificar aqui algumas lacunas na preparação desta longevidade, e lacunas estas que existem na nossa sociedade e que estão muito relacionadas com a desvalorização do capital humano. Desvalorizamos imensamente o capital humano da pessoa ao longo do seu ciclo de vida. E, portanto, é preciso percebermos qual é que é o terreno em que tudo isto opera para depois percebermos que estratégias é que podemos desenvolver. Portanto, não se considera o envelhecimento um assunto transversal a todas as idades. Isto é algo também, alguns pontos que trago aqui, que vêm identificados em estudos nacionais e internacionais. De facto, este entendimento de que a geração mais velha é um grupo homogéneo também, de facto, é uma lacuna na preparação da longevidade, porque um coletivo de pessoas não significa ser homogéneo, não tem as mesmas características, os mesmos gostos, as mesmas expectativas, as mesmas necessidades, o mesmo projeto de vida. Portanto, temos também este erro de entendimento, este enviesamento na nossa percepção, que é entender, e muitas vezes nos referimos às pessoas mais velhas como um grupo, como se ele fosse homogéneo, e de facto não é, não somos em nenhuma fase da nossa vida. E de facto também aqui esta idade padrão que marca socialmente, até do ponto de vista também da legislação laboral e do mercado de trabalho, que marca esta passagem, não deve ser, não pode ser aqui... A idade da reforma. Exatamente, não pode ser aqui encarado como uma fatalidade, mas tudo isto são
pontos que precisamos de olhar para eles para perceber de onde é que vimos e de onde é que vem depois também esta nossa abordagem às pessoas mais velhas. E também o fraco incentivo que existe ao desenho de planos, de planos de vida ao longo da idade adulta. Portanto, isto no fundo é, se quisermos, de uma forma muito resumida e muito aligeirada, aqui este cenário de onde resulta depois aquilo que o Henrique estava a dizer, que vai muito na desvalorização da pessoa mais velha e do papel que tem na sociedade e, de facto, que tem um potencial enorme para, eu sei que tem trabalhado, exato, eu sei que tem trabalhado e investigado na linha do fenómeno do envelhecimento e a questão das políticas públicas. Aqui o Papa, na sua mensagem, diz que hoje a sociedade tem investido muito e que se proporcionam muitos planos de assistência, mas não se investe tanto em projetos de existência, não é? O idoso não é alguém a quem se tem que dar apenas assistência, mas a quem se pode proporcionar uma área e um campo para que ele próprio possa desenvolver um projeto de vida novo e mostrar o valor que tem, não é? Claro que sim, claro que sim. E permita-me, a propósito dessa passagem do Papa Francisco, também dizer que muitas vezes, e até no campo da intervenção social, que é preciso, vemos e até lemos muitas vezes, é preciso dar voz às pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas têm voz, é preciso escutá-las. E, portanto, isto para falarmos deste paradigma da existência e da vida com sentido e com propósito. É muito mais o escutar do que dar voz. As pessoas têm voz, mas é preciso criar espaços para serem escutadas, para estas pessoas serem ouvidas. Também porque, e como disse, não obstante o facto de existirem um enquadramento jurídico, de existirem planos nacionais, planos internacionais, mas de facto há uma questão que é a autodeterminação das pessoas e a participação de cidadania das pessoas mais velhas também no domínio das políticas públicas, que é de facto uma área em que nós, e Portugal também, ainda temos uma experiência mais fraca, seja no processo de definição, de implementação e de avaliação das políticas públicas, a participação das pessoas interessadas nessas políticas. Vemos muitas pessoas a falar, a debater e a refletir, e isso é bom porque mostra a preocupação que existe da sociedade, mas o que será destas políticas se elas não envolverem os próprios a quem se destinam? E por vezes este desfazamento que existe no planeamento, na implementação e na avaliação decorre também de não chamarmos e de não envolvermos estas políticas. E quando estou a dizer não chamarmos e não envolvermos, não me estou a referir apenas a um plano macro, porque este exercício deve ser feito também de acordo com tudo aquilo que é a revisão da literatura, deve ser feito ao nível macro, ao nível meso e ao nível micro. Eu costumo dizer que na nossa prática profissional no dia-a-dia, nós devemos privilegiar aquilo que é o nosso campo de intervenção, aquilo que está ao nosso alcance fazermos. E muitas vezes desvalorizamos este campo da intervenção porque achamos que é insuficiente, mas é a realidade daquelas pessoas. E, portanto, se nessa realidade de uma instituição, de uma associação, de uma comunidade, de uma junta de freguesia, de um município, houver de facto espaço para que as pessoas tenham esta voz que a têm, mas sejam escutadas, já é um exercício de cidadania e é um exercício de promover aqui estes direitos e o direito à participação e à autodeterminação das pessoas mais velhas da sociedade. Exatamente. E penso eu, e na medida em que estes mais velhos forem tidos mais em conta e serem mais ativos e mais escutados na sociedade, também diminuirá essa tendência a deitar na juventude, não é? Das pessoas terem um medo grande e quererem travar o processo de envelhecimento, porque é preciso aceitar as coisas e a vida nas suas diferentes etapas e reconhecer valor em cada uma delas, não é? Claro, e eu até diria que até há um certo paradoxo naquilo que é as nossas narrativas, porque se por um lado há todo
há todo um esforço e há todo um investimento, não só no campo da medicina, mas em várias áreas do saber, de facto, para promovermos uma vida mais longa, mas perante essa vida mais longa, muitas vezes a narrativa é de a desvalorizar. Portanto, há aqui não deixa de ser um pouco aqui uma incoerência até no nosso discurso, não é? Nós poderíamos estar numa das fases em que de facto é mais interessante uma vida longa, mas a realidade do dia a dia e o trabalhar com estas pessoas muitas vezes mostra-nos que assim não é. E não é por via, enfim, de dificuldades no acesso, seja a recursos financeiros, a recursos sociais. Há questão muitas vezes que é deixada para um plano que não se fala, a questão do direito à habitação, seja ele numa habitação individual, ou seja ele a uma habitação coletiva em determinada fase da vida, mas este direito a uma habitação e uma habitação digna e com condições, por vezes é um fator altamente marcante naquilo que pode ser um envelhecimento com sucesso ou com menos sucesso, na medida em que e depois com todos os problemas associados, com todos os problemas associados derivam. Em termos de acessibilidade, claro. não é? E que por vezes aquela realidade determina grandemente depois todo um conjunto até de acesso a outras respostas, a outros serviços, não é? É uma realidade que demonstra, por demais, o trabalho de investigação que tem pela frente também, que já fez, mas que não faltam oportunidades de trabalho nesta matéria e, principalmente, de concretização e de mudança de atitudes. O nosso tempo é que não nos permite ir mais além. Haveremos de voltar a falar sobre estes temas, mas, em todo o caso, desde já, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco e falarmos desta realidade, ainda na sequência deste Dia dos Avós. Muito obrigada eu pelo convite. Termino a agradecer a sua atenção e convidando-o a estar novamente connosco amanhã à mesma hora. Até lá, tenha uma ótima tarde.